Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma semana literária aqui no Do Livro Não Me Livro. Estamos aí em plena segunda-feira, começando essa semana, começando essa segunda, já com bate-papo literário, divulgação de autores, sorteios, boas risadas, entre outras coisas. Semana passou rapidinho, já entramos aí nessa segunda semana de outubro e estaremos até sexta-feira nesse ritmo. Lembrando que tem feriado essa semana, e aí a gente vai até quarta, depois para e volta na sexta, tá? Muito bem! Para quem gosta das entrevistas e acompanha, já corre lá no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do Livro Não Me Livro, já se inscreva, já dá o estrelinha para que vocês possam acompanhar todas as entrevistas que serão geradas no decorrer dessa semana, tá bom? Muito bem, para a gente começar esse bate-papo literário, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, vai conhecer mais sobre o escritor nacional Tiago Carvalho. Ele que está no mercado com Amor de Cerrado e tem outras obras publicadas também. Então, ele super topou bater papo para falar sobre processo criativo, projetos futuros, entre outras coisas. Legal, né? Lembrando que o podcast agora é afiliado do site da Amazon, então no decorrer das entrevistas vocês vão ter acesso a links e cupons na hora de adquirir tanto o e-book quanto o livro físico dos autores nacionais divulgados aqui no canal, tá? Muito bem, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se o nosso autor entrou. Tiago, querido. Olá. Olá, tudo bem? Agora estou vendo. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo. Nada. Primeira live literária? Primeira live literária. Que delícia poder ingressar aí o nosso autor na primeira live literária dele. Você é de qual lugar do Brasil? Eu moro no interior de São Paulo, aqui perto da região de Campinas, na cidade de Limeira. São Paulo. Semana passada entrevistei muitos autores de São Paulo. São Paulo é muito grande, né, Tiago? É enorme. Você conhece o Rio? Conheço o Rio, estive no Rio ano passado, tenho parentes aí no Rio. Que Região ali de maravilha! Nova Iguaçu, Magé, aquela região toda ali, eu tenho parentes ali. Nova Ai, que Friburgo também. espetáculo! Você vai vir para Flip esse ano? Não, eu estava programando que tem um livro meu que se passa no Rio, né? E então estava vendo com a editora, a Wiclap, se a gente poderia fazer uma parceria para poder divulgar o livro. Que legal! Se você conseguir vir, mande mensagem, porque eu estarei lá. Quero ver alguns autores. Não estarei todos os dias, mas estarei, acho que um dia só. E aí, o que eu conseguir encontrar lá, eu vou gravar, vou dar brinde. Quero conhecer meus escritores pessoalmente. Então, se você for, mande mensagem, tá? Pode deixar. Muito bem. E ó, anima, porque ano que vem a Bienal será em São Paulo, hein? Olha, quem sabe eu não posso participar, né? Eu pensei que eu ia participar esse ano, né, com esse livro, a Caiçara, né, que se passa no Rio, ali em Paraty. Mas, infelizmente, não teve como, né, porque ficou muito em cima. Ah, então peraí. Não é uma mera coincidência. A Caiçara, que é um dos seus livros publicados, o cenário dele é em Paraty, uma cidade histórica. É lá Gente, que olha essa capa!
Essa O capa livro, tá linda, o Tiago. livro se passa lá na Praia do Iriri, próximo à aldeia Pataxó. Quem for naquela região ali de Itarituba, aquela região ali, vai saber do que eu estou falando. É um romance que se passa ali. Que maravilha. Agora, hoje eu estava vendo aqui que você não tem um ou dois livros publicados. Verdade. Você tem aí em torno de Sim, 5 livros eu publicados, é isso? publiquei uma semana passada. Inclusive, eu estava em Rio Preto, eu cheguei hoje. Eu fui assinar alguns livros para lá, na região de lá, e muitos que gostariam de ter o Amor de Cerrado, só que eu como eu publiquei semana passada, não chegou os exemplares ainda dele, entendeu? Pela editora, mas já foi requerido Você, já. você foi fazer lançamento presencial, é isso? Presencial em Ah, casa, que eu não, acho assim, gente. que é o Conta pra mais gente como é que foi. próximo da pessoa que lê, né? A pessoa, porque a leitura ela aproxima as pessoas, né? Você conhece várias pessoas, né? Convívio das pessoas, né? Até quem não lê começa a aprender a ler, né? Se desenvolve o conhecimento, né? Adquire a sabedoria de procurar o conhecimento, entendeu? Essa dinâmica de publicar livros de maneira presencial é muito importante, Com certeza. porque você tem um contato direto com o público que é diferente das redes sociais, Com que é certeza. diferente daquele público da internet. E até no É evento, um né? Às vezes no evento aonde? você não tem aquela participação de tanto ter presencial dentro da casa da pessoa, ou às vezes não, né, você tá ali cara a cara, face a face com a pessoa, né, pode-se dizer assim, e a pessoa você tem mais tempo de explicar a obra, né, e a pessoa tem interesse sobre a história, na verdadeira, entende? Exatamente. A dinâmica é totalmente diferente. Agora, Então, eu tô curiosa. O que se trata a Caiçara? Do que fala esse livro? a Caiçara, ela foi inspirada no livro da Iracema, né, do José Alencar. Então, é um romance entre uma indígena da tribo Pataxó, né, com um pescador da região. Então, ela conta uma história totalmente de todos os caiçaras, tanto ali do sul fluminense até o Paraná, até o litoral do Paraná, né, que são intitulados Caiçara. Ela demonstra a cultura, tanto do fandango, demonstra a forma que eles vivem, né, os indígenas, os tamoios, quem foi os tamoios que viviam ali, né, que eram os indígenas antigos, né, antes dos pataxós, e relata toda a forma de pescado, a vida daquele pessoal de lá, entendeu? As miscigenações das tribos também, né? A cultura negra africana que veio incrementar depois de um tempo também, com os seus santos, seus batuques, né? Porque o caiçara, ela é uma miscigenação do português, o índio e o negro, né? Então, essa mistura ali do litoral é muito forte no nossos estados, tanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro e o Paraná, né? Então, é um romance que se passa ali. Quem gosta de um romance... o livro tem 200 páginas, entendeu? Então, Ô, é um Tiago, livro que passa atrás do muito teu bem. livro, atrás aí na contracapa, isso, essa praia aí que tá no teu livro, é alguma praia de Paraty ou É você uma, foi em banco de imagens? essa praia aqui é uma praia de Paraty, é uma parte dela aqui, né? Que foi cortada. É a Mambucaba, né? É a praia de Mambucaba, quase divisa com Angra, tá? Lindíssimo, E gente. Paraty é lindo. aqui já tem um poema. Então o livro tem alguns poemas românticos também, né, que retrata a cultura. É porque a cultura caiçara é uma cultura muito linda. Eles têm aquele prato azul marinho, né, que é um prato com peixe e banana, entendeu? E eles têm uma qualidade de vida muito melhor do que muitas cidades grandes, entendeu? Então eu retratei esse romance com muito amor e carinho por todas as viagens que eu fui. Nessa praia, inclusive a praia do Iriri, que é onde se passa o romance. A praia de Itarituba, onde foi filmada aquela novela da Globo também, ela faz parte ali da vila, a Vila de Itarituba, onde tem o fandango, no sul do estado fluminense do Rio de Janeiro, né? Que é a única parte do Rio de Janeiro que ainda preserva a cultura da dança do fandango, entendeu? No Paraná
é muito forte, mas no Rio de Janeiro a única parte que tem é ali de Itarituba. Eles ainda Olha, dançam o fandango, né, que é uma dança portuguesa, espanhola, que veio trazido pelos portugueses para cá. E muito aproximaram interessante, né? os casais, né, ao romance, né, que tem que casar com a moça, tem que dançar com a moça, né, aquela coisa bonita do romance que não pode acabar, né, entre o casal, né, Exatamente. entre um A homem e uma mulher, ou Caissara, dois homens, né. a Caissara fala o seguinte: seus belos cabelos negros, lá está na mata, linda e radiante. O vigor de seus peitos entrelaçados sobre o meu fulgor, cheiro suave de flor. Brilhante, brilhante, eu não estou enxergando. Ó Saíra, é isso que está escrito? Ó Exatamente. Saíra, sete cores, canta dizendo: amor e amor. O amor é para sempre, mas pode estar no futuro. Também participa do presente. Tudo depende do passado. Uma rede foi jogada ao mar, ao qual os peixes carapau sabe que é armado. Na mesa dos pescadores é amado. É um pé de banana bem plantado. Azul marinho, azul marinho. Exatamente. Esse é O o livro da... um dos... Esse livro é poema? Você botou ele de forma romântica, mas em poema? Ele é um conto romântico com algumas partes de poema, tá? Ele é como a Iracema, do José Alencar, entendeu? Então, ele é um livro para quem gosta de um romance, né? Porque isso não pode acabar, né? O romance tem que estar no ar, Exatamente. né? Eu acho muito Esse bonito livro, gente, tá no site da Wiclap, né, Tiago? o rap também na Amazon. Tá tudo lá agora. Você falou que fez lançamento semana passada. E aí foi de um outro livro. Foi do livro Amor de Cerrado, não é Amor de isso? Conta Cerrado. pra gente um pouquinho sobre esse livro. O livro Amor de Cerrado, eu me inspirei muito no Cerrado brasileiro, né? Ele, ele se passa um romance também, só que ele já é um romance poético, entendeu? Então ele tem muitos poemas, entendeu? E divulga muito a cultura do Cerrado, porque muitos falam do Cerrado, mas não entendem que o Cerrado é uma parte muito grande do Brasil. Ele engloba 3 estados, né? Ele engloba Goiás, ele engloba o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Então, uma área muito abrangente do nosso território, né? Lá eles têm uma cultura, por exemplo, eles vão comer. Aqui no estado de São Paulo, nós chamamos galinhada, né? No Rio, eu não sei como é que fala, o frango com arroz. Lá é o frango com pequi. Então, existe uma cultura totalmente diferente do estado de São Paulo. Parece o estado de São Paulo, com criação de gado, principalmente lá na região onde eu estava, em São José do Rio Preto, ali, que eles têm muita fazenda, sítio, mas é completamente diferente, porque lá a pessoa que nasce na fazenda, ela já nasce já para domar cavalos, para criar bois. Então tem toda uma história. Então esse livro ele foi feito dentro de uma fazenda. Então a pessoa que é o principal da história, né, o homem que da história, ele narra uma diferença muito grande de quem nasce. Ela se passa em 2 cidades em Goiás, porque Brasília faz parte de Goiás, mesmo sendo Distrito Federal. De uma pessoa que vive no Distrito Federal, em Brasília, e uma pessoa que nasceu na fazenda. E entre essas duas diferenças, nasce um amor muito bonito. E esse amor bonito, a pessoa da cidade grande vai ver a simplicidade da pessoa que nasceu na fazenda, no pé de pequi, que comeu o pequi, que comeu a galinha com a mão. Então ali nasce um amor para sempre, um amor puro, Nossa, ô entendeu? Tiago, a gente tem um contraste aí muito grande, um choque de cultura muito grande dentro do próprio Brasil. Dentro do próprio Brasil, entende? Como é que foi para Brasília, você construir Brasília dois personagens tão é diferentes diferente. para eles se romantizarem? E em Brasília é a terceira maior cidade do Brasil, entende? Então a segunda pessoa da história inclusive mexe com fotografia, é uma pessoa totalmente do mundão, pode ser assim,
de Nova Jersey, entendeu? Uma pessoa do mundão, né? Aí quando ela se depara com aquela fazenda, né, com aqueles peões que toca berrante para chamar os gado, começa a ver aqueles homens brutos, né? Aí começa a olhar, não por fora, mas começa a ver aquele homem interior bonito, né, aquele sorriso simples, aquela coisa cativante. E ali nasce o amor, um amor verdadeiro. E, eu não vou contar, não vou dar spoiler, né? Mas até o fazendeiro, dono da fazenda, ajuda o casal. É muito bonita a história. Porque Qual é o nome do casal? O nome dela e dele? É Lazinho, né? Lazinho. E o dela eu não vou contar, porque eu quero que vocês leem o livro, né? Mas Ué, mas é o nome dela! o dela eu não vou contar para vocês lerem o livro. Mas o Lazinho é o principal. E aí, quando vocês lerem a história dela, vocês vão entender o porquê que o nome dela não foi mencionado. Porque senão você vai dar ênfase ao nome dela, mas é o nome dele que tem a participação mais importante. Entendeu? O Lazinho. E o Você seu leva José, quanto tempo de uma publicação para outra? e o seu José Lopes, que é o fazendeiro, que também tem um papel muito importante também. A publicação a gente deixa um mês para revisão, né? E toda a temática, e a gente escreve, eu mais ou menos escrevo, acho que mais ou menos em um mês o livro, mais ou menos, né? Aí depois tem mais um mês de revisão. É um tempo bom, né, gente? Porque não é só escrita. Não. Tem que revisar, tem que diagramar, tem que fazer capa. Quem fez tuas capas? Todas as capas foi eu que fiz. Eu fui design gráfico, né? Então, todas as capas eu fiz, né? Então, quem gosta Agora, de um romance... você, pelo que eu tô vendo, é um romancista aí de mão cheia. Só que tem um livro aqui que ele parece meio macabro. Ele é de terror, de suspense. Que é o curioso caso da Casa do Bexiga. Que livro é esse, menino? Este livro é um livro verdadeiro de terror. Não estou fazendo marketing. Esse livro ele foi inspirado numa história verdadeira lá em São Paulo. É uma história que passa no bairro da Bela Vista, em São Paulo. O Bexiga, ele é um sub-bairro da Bela Vista, em São Paulo, certo? O Bexiga é como se fosse aí no Rio, o Cais do Valongo, né? O Cais do Valongo recebeu muitos negros, né? Aquela região que tem ali, né? O Bexiga foi a região mais negra da cidade de São Paulo. Ali recebeu muitos negros, né? Antigamente, antes de vir a imigração italiana. Então, teve uma grande massa de fazendeiros, aonde é hoje a Avenida Paulista, era mais ou menos na região ali do Bela Vista, entendeu? Os fazendeiros Barões dos Cafés, eles começaram ali, entendeu? E também tem uma cultura muito antiga, isso se passa no livro também, dos indígenas que viviam ali, naquela região do Bexiga. Tem um rio que passa ali. E esse rio era uma área muito grande antes dos bandeirantes dominarem aquela região, havia uma aldeia indígena muito grande, entendeu? Então ali há uma presença muito forte, para quem já assistiu o filme Invocação do Mal, esse livro aqui ele foi inspirado nessa história. Quem gosta de terror, é uma história verdadeira. Eu não conto a história, né, da família Freire, né, no caso. Eu me inspirei na história deles para escrever esse livro com um outro conto, entendeu? E existe uma história verdadeira. Essas fotos que você colocou atrás do livro são de pessoas históricas ou foram... Olha isso, gente! Essas pessoas aí, elas existiram de verdade? Essas pessoas, elas existiram de verdade, só que elas não são brasileiras. Tá? Eu não quis colocar por causa disso. Mas são de casos paranormais também. Esse livro é um livro paranormal. Quem já assistiu o filme Invocação do Mal, o livro é mais ou menos naquele sentido, tá? E
fotografias, elas fazem parte do livro, porque eu coloquei atrás, porque tem uma parte em uma das casas que tem as fotografias que ajudaram os médiums, né? Porque os médiums aqui fazem um trabalho excelente na mediunidade, eles conseguem resolver o caso dessa casa mal assombrada, entendeu? Porque existe atividade... Oi? Esse livro está fechado? Tá lá. Você não consegue abrir para gente? Eu consigo pegar um ali para você. Eu tô curiosa com esse livro. Para você ler um pouquinho pra gente. Eu não vi Invocação do Mal, gente. Confesso que eu me cago de medo dessas coisas. Não assisto. Mas não tem como. Com a internet a gente acaba vendo um trailer, alguma coisa. Mas eu não tô parada de ver Invocação do Mal, não. Aí esse é o meu exemplar, né? Eu vou abrir aqui para vocês verem algumas fotos, né, do livro. Ah, gente. Aquele tabuleiro de Ouija, né? Isso. No então passado, tem algumas fotos. brincava de compasso, né, gente? E quem gosta de filme de terror ou de livro de terror vai gostar muito desse livro aqui, porque é um livro, inclusive, a resolução do caso tem a ver com o livro. Então, quando você chegar no final do livro, você vai entender que os médios só conseguem tirar aquela potestade ou aquela entidade do local através de um livro, através dos médios, entendeu? Então, por isso que eu escrevi o livro, né? Olha. Então, é um livro de terror mesmo. Aqui uma sessão de mediunidade, né? Olha, gente! Entendeu? Aí deixa eu ver se eu consigo achar algum final aqui. O livro... Quer dizer, tem uma temática ali mais sombria. Né? Olha. Agora, Tiago, você falou sobre esses médiums, né? Sim. Que vão até essa casa para tirar, supostamente, essa entidade, trabalhar ali com os moradores. Sim. Esses médiums, como é que foi essa tua pesquisa para produzir uma história como essa, já que envolve uma parte aí da espiritualidade, sim, que tem uma camada muito grossa, né? Muito que está ali envolvido com algo muito pesado. Como é que foi esse processo de escrita? Esse processo da escrita foi, eu pesquisei muito, porque acontece, a nós brasileiros, o Brasil é um país muito grande. Nós, por exemplo, nós estamos aqui, mas tem médios trabalhando, tem paranormais entrando em casas agora e resolvendo casos. Existe no Brasil, como nos Estados Unidos, né, grandes casas de pessoas mal assombradas. Então, existem pessoas que trabalham nessa área para a luz, entendeu? E conseguem resolver essas situações, entendeu? Então, eu me inspirei nessa história para escrever esse livro. Inclusive, dentro do livro existe uma dedicatória para essas pessoas. As pessoas que são paranormais. Existe muito canal no YouTube também de paranormais, de atividade paranormal, isso não só no Brasil, mas no mundo todo, que resolvem os casos, né? Tanto quanto o casal Warriors, né, da Invocação do Mal, um era católico, outro era espírita. Então eles se uniram os dois para poder resolver os casos lá nos Estados Unidos, entendeu? Então eu me inspirei neles também para poder escrever. Somente a Lorraine, que ficou viva, né, ela tinha embaixo do sótão dela, eu cito no livro os objetos também. Embaixo ela tinha um lugar consagrado, que um padre vinha orar, sempre, né, uma vez por semana, se eu não me engano, e os objetos dos casos ela guardava lá dentro. Inclusive tem a boneca Annabelle, que é guardada lá embaixo, né, era guardada no sótão lá. Então, o livro também faz essa menção, porque isso é real. Esse livro de terror, às vezes, fala assim, põe medo nas pessoas, mas acontece. Na nossa vida do cotidiano, existem pessoas que têm, às vezes, alguma coisa em casa, e às vezes não sabe que às vezes é um objeto que está guardado, ou algo que ganhou de alguém com mal olhado. Então, toda essa potestade, ela existe, esse mundo paralelo, espiritual, ele existe. Então, esse livro eu escrevi nesse sentido, entendeu? Então, eu pesquisei bastante para poder escrever ele.
Nossa, eu costumo dizer que quando a gente usa a escrita, a gente está automaticamente mexendo com energias. Com E quando a energia. gente está ali escrevendo um terror, não tem jeito. Pode ser um romance, pode ser um suspense, mas o terror, como eu falei anteriormente, tem uma camada mais grossa, mais Nossa, densa. certeza. Ao longo da construção do teu livro, você sentiu alguma coisa diferente? Quando, Porque você está mentalizando, você está escrevendo e você está criando uma atmosfera muito tenebrosa. sim, Aconteceu alguma coisa contigo ali diferente? aconteceu sim. Quando eu cheguei no terceiro capítulo, meus livros são divididos em 4 capítulos, né? É a forma que eu gosto de escrever e para não ficar muito extenso e também para não ficar um livro muito curto, entendeu? Eu acho que igual o Machado de Assis escrevia no 160, o Jorge Amado também, não escreviam livros muito grandes, porque a pessoa tem que ter um interesse. Tem livros grandes que são maravilhosos, mas o livro médio, que nós podemos dizer, ele é melhor para a pessoa ler, entendeu? Então, quando eu estava no terceiro capítulo, me veio a ideia de passar um caso que aconteceu comigo lá na rua, inclusive onde a minha avó mora, lá na Brasilândia, de uma casa que teve uma vexação paranormal. E ela está no livro. Essa casa está no livro, entendeu? Então, eu coloquei um caso real no livro. E esse caso me fez lembrar o que aconteceu naquela casa, porque todas as pessoas daquela casa se mataram. Então aquela casa, até hoje, ela é mal assombrada. Aquela casa, inclusive o mês passado eu fui para São Paulo lá. Ninguém comprou aquela casa até hoje, porque ela é uma casa mal assombrada, entendeu? Então eu peguei essa ideia e coloquei no livro, colocando que o caso foi resolvido pelos médiuns, entendeu? Você sabe que você falando agora da casa, né? Aquele edifício Joelma me veio à cabeça. Com Aquele certeza. edifício tem um negócio ali Tem um atrás negócio muito daquele forte. incêndio, Sim. né? Que é uma coisa Um horrível. lugar que tem aí no Rio, onde tinha a casa daquela mulher que morava aí perto do Cais do Valongo, que ela, ela, ela hoje é o museu, né, afro aí, eu acho, Museu Afro Brasileiro, acho que é aí, se eu não me engano. E é perto do Cais do Valongo. Ela sentiu uma vez no lugar, eu vi no YouTube uma entrevista dela, que ela viu os negros chamando ela, porque precisava resolver. E embaixo foi escavado da casa dela, onde hoje é o museu aí no Rio de Janeiro, os ossos dos negros. Então existe uma mediunidade ali. Essas almas, elas queriam descanso, entendeu? Então elas precisavam ter o descanso. Só que essa sensibilidade, essa mediunidade, não é todo mundo que tem. Porque alguns usam, no livro falam, para o bem, mas outros usam para o mal, entendeu? Então aqui no livro foi usado para o bem, para poder resolver a casa, o problema da casa. Que Quem coisa, gosta né? do livro da Dark Side, mais ou menos, né, da editora, esse livro também foi inspirado em um dos livros deles, entendeu? Dark Side é maravilhosa. Tá? Quem não conhece a Dark Side, já entra lá no site, que eles são E, incríveis. e, e nós estamos no mês do Halloween, né? Quem quiser um bom, É verdade. quiser um bom terror, está aí. Já fica aí de dica para galera que gosta dessas histórias sobrenaturais, que envolvem exorcismo, essa pegada de terror. O Tiago aí trazendo para gente histórias verídicas. Eu tô vendo aqui, Tiago, que você tem o Caçador de Bonecas. Isso. Tá E aqui. também tem uma capa. Olha isso, gente. Terror também? O Caçador de Bonecas, ele é uma história de um serial killer, tá? Essa bandeira aqui é muito importante para esse livro. Por quê? Nós não devemos ter preconceito de nada. Nós vivemos num mundo hoje que nós temos que amar o ser humano como ele é, certo? E essa bandeira tem muita importância nesse livro aqui. Porque aqui ele se passa num detetive que ele é homossexual. E ele que resolve o caso.
porque os outros não conseguem resolver. Essa história se passa lá em Belo Horizonte. Esse livro se passa lá em Belo Horizonte, eu escrevi lá em Belo Horizonte. Fala um pouquinho desse serial killer. Esse serial killer, ele tem uma forma diferente de matar suas vítimas, entende? Então aqui conta todo... Ele é o menor livro que eu escrevi, ele tem 120 páginas. Só que a história, que é um conto, né? Ela é muito forte, porque ela conta desde o começo do serial killer. O porquê ele começou a matar daquela forma. O porquê ele começou a agir daquela forma. E quando você chega no terceiro capítulo, você começa a entender o porquê que os outros delegados não conseguiam prender ele, nem achar ele em Belo Horizonte. Porque a história, ela se passa lá na rua Guaicurus, que é a rua da prostituição lá de Belo Horizonte. Então, não conseguiam prender ele. Mas o delegado, por essa bandeira, conseguiu prender ele. Não por causa da opção sexual dele, mas pela capacidade que ele tinha. Entendeu? Então aqui, derruba qualquer preconceito nesse livro aqui. Entendeu? Então os meus livros eu acho que eu escrevo para tocar as pessoas, entende? Demonstrando dentro de mim, para fora, que a gente tem que amar o nosso próximo, independente de qualquer situação. Entendeu? Quem gosta de serial killer vai gostar muito desse livro aqui. Ele foi inspirado naquele livro Seven, Sete Pecados Capitais. Certo? Com Brad Pitt, que tem até um filme, né? O Brad Só Pitt. que enaltecer, porque geralmente você vê um livro, você vê um filme, né? Você lê um livro ou vê um filme, perdão. Você não vê assim um protagonista homossexual se destacar. É muito raro, né? Então aqui o protagonista ele é homossexual, ele é casado com um delegado da cidade de Belo Horizonte. Entende? Ele se passa todo no centro de Belo Horizonte. E só ele consegue resolver o caso. Entendeu? E o final é surpreendente. O final é surpreendente, porque você vai achar que é uma coisa e ela te surpreende porque é outra. Então, quando você lê e chegar no final, você vai entender. Entendeu? Muito bem. Agora, ô Thiago, com romance, com suspense, com terror, escrevendo aí, patinando em vários gêneros literários, como é que a escrita surgiu na tua vida? Tu escreve desde sempre? Como é que isso aconteceu com você? Eu escrevo desde os 11 anos, né? Eu tive banda de rock no passado, né? Eu tive banda por mais ou menos 10 anos. Então eu escrevia música para outras pessoas, né? De outros gêneros, né? Tanto sertanejo quanto forró. Na verdade eu me inspirava para escrever e as pessoas colocavam o gênero que queria, né? Então ali começou a escrita, entendeu? E aí eu também tive a expressão que meu pai também escrevia, né? Então eu recebi um livro do meu pai e esse livro me despertou a escrever, entendeu? E aí comecei a escrever e não parar mais, entendeu? Coisa boa, né? É uma forma, Vendi. o mais bonito da escrita é quando você escreve, e como nesta viagem que eu fui para São José do Rio Preto, que a pessoa lê o seu livro e ela é tocada, ela entende a mensagem que você passou. E era isso que o Machado de Assis fazia. Era isso que o Jorge Amado, lá da terra do meu avô, que inclusive é esse livro aqui, certo? Vamos falar dele. Pois é, Rei de Ilhéus. Exatamente. O que você traz nesse livro pra gente? Essa pessoa aqui é muito importante, né? Porque ele é meu avô. Então eu escrevi a história dele. Por isso que o livro na capa é fatos reais. Tudo que tem aqui aconteceu de verdade. Então é um livro muito honrado, muito nobre esse livro, porque ele dá nobreza à figura dessa pessoa, entende? E quem gosta de um livro de Deus, um livro independente da sua fé, um livro que tem uma leitura bonita, esse também é um poema também, entende? É um conto poético, né? Mas verdadeiro,
tudo que está no livro é verdadeiro. Conta toda a história dele, a história do sítio que ele teve. Inclusive, por a minha avó nasceu no bairro de Ferradas, onde o Jorge Amado nasceu. Então aqui tem tudo escrito, porque o Jorge Amado ele nasceu em Itabuna, em Ferradas. A minha avó também nasceu lá, em Ferradas. Inclusive tem a casa do Jorge Amado lá no bairro de Ferradas, em Itabuna. Sou doida para conhecer. Exatamente. Então, E até a máquina que ele escrevia ainda está lá, né? Isso, conta toda a história deles naquela época. Minha avó nasceu em 1923, o meu avô nasceu em 1928. Entende? Então é uma história muito bonita. É um dos livros que eu mais vendo é esse. Pela história dele. Por ela ser uma história... Ô, Thiago, lê um poema desse livro pra gente? Pra gente conhecer um pouquinho? Conto. De Deus. Eu acho que os livros estão fechados. Esses aqui são fechados, né? Agora esse aqui esse está aberto. Eu coloco um ponto aqui, né, do Rei de Ilhéus, o primeiro poema dele, né? Ele já começa engrandecendo o baiano, né? Porque o meu avô era baiano de Ilhéus, né? Então o poema diz assim: vem do distrito de Itamaracá, em Itabuna, que é onde ele nasceu, vivia, perdão. Minha família Carvalho era de lá. O meu passo, alguns carvalhos estão por lá, no ritmo do compasso, porque todo mundo fala que o baiano está no ritmo do compasso, né? Foi próximo dali que avistei minha amada, ao lado da casa do Jorge Amado, no bairro de Ferradas. Que saudade de Ilhéus, minha terra, o seu cacau vem descido dos céus. Porque aquela região é uma região de plantação de cacau. Era uma das regiões mais ricas do Brasil. Só que, infelizmente, nos anos 80, ela teve a vassoura de bruxa, né? Que acabou com aquela região. A vassoura de bruxa? A vassoura de bruxa, ela é uma doença que dá no pé do cacau. Então, o cacau começa a apodrecer. Entendeu? Então, essa vassoura de bruxa, ela tem um significado nesse livro. Porque a vassoura de bruxa é como a inveja. Quando você prospera, a inveja começa a te secar sem você perceber. E aquele fruto que era tão bonito, ele começa a desaparecer. Então a história conta isso. Porque para o meu avô conseguir ter um sítio de pé de cacau, que ele tinha pé de cacau, ele ralou muito para ter. Entendeu? A minha avó, os pais delas era fazendeiro, mas o meu avô não era. O meu avô não era. Ele era batalhador. Então ele conta que é a história do brasileiro. Um brasileiro que lutou para ter o seu chão de terra. Só que como vassoura de bruxa, acabou secando. E alguém tem que fazer justiça depois de 40 anos da sua história. Uma história que foi apagada por pessoas que tinham dinheiro. Pessoas muito ricas apagaram o nome dele, roubaram as suas terras, apagaram, mas não apagou do coração nosso. Porque a justiça, ela vem de Deus. Então esse livro é uma demonstração da justiça para minha família. De todos os livros que eu escrevi, esse é o livro que eu tenho mais sentimento por ele. Pela história verdadeira, pela nobreza que eu escutei de pessoas que conheceram ele, que eu não conhecia ele. Ele foi tirado de nós. Mas todos que era colega, que era amigo, que era parente, que igual as primas da minha mãe, que eram pequenas, falam, ó, ele era um grande homem, um homem de família. Entendeu? Então, às vezes, por inveja, algumas pessoas tiram do nosso caminho pessoas excepcionais. E no livro retrata isso. A minha avó já faleceu, acho que faz 3 ou 4 anos. Ela ficou viúva até a morte dela. Nunca mais ela casou, porque ela amava esse homem aqui. Ela amava ele, pela pessoa que ele é. Entende? Monique, você é uma pessoa excepcional, só de estar conversando com você. Nunca vai ter uma Monique igual a você. Nunca vai ter uma Monique igual a você. Nunca vai ter um Thiago igual a mim. E é isso que faz nós sermos seres humanos maravilhosos. Entende? De vermos nas pessoas as diferenças e se inspirar nelas. Como eu me inspirei para escrever esse livro no Jorge Amado. Um dos maiores escritores do Brasil. Esse livro foi inspirado nele também. No Jorge Amado, na Gabriela, né?
no drink lá em Paraty, Jorge Amado, Gabriela, Canela, né? Cravo e Canela, que tem um drink lá, Canela. né? Da cachaça de lá. E Sim. do Jorge Amado, escritor, que tem uma estátua dele lá na Orla, lá em Ilhéus, entendeu? Ali perto do bar do Vesúvio, né? Entendeu? É verdade. Então, é Quer dizer, inspirado no baiano. Isso aqui no baiano, no escritor baiano, no povo baiano, né? Nesse baiano aqui que, para mim, foi maravilhoso. Não conheci ele, mas escrevi para ele por justiça. Por justiça. Porque a justiça foi feita e está escrita no livro. Eu vou dar um spoiler. Aquele que matou ele, a justiça passou 3 meses e tirou ele. Porque a justiça veio de cima, entendeu? Nós não podemos tirar a vida de ninguém, somente Deus. Então a justiça foi feita. E ela está escrita aqui nesse livro, entendeu? agora, o Tiago, com vários livros publicados, cada um com uma temática, histórias reais que impactam os leitores. Você está aí produzindo alguma nova obra, projetos para 2024? Como é que está isso? O meu projeto é o seguinte, eu entrar na Bienal o ano que vem, né? Com os meus livros, e também poder vender mais pela editora, entendeu? Eu gosto muito da Wiclap, é uma porta excepcional, e eu quero ver se meus livros conseguem atravessar outros rumos, outras portas, né, para que pessoas possam ler cada vez mais. Eu estou com um projeto agora, eu terminei de escrever O Amor de Cerrado, e eu estou com um projeto para escrever um livro na região do Recife. Os meus livros, eu quero escrever todos eles, a maioria, dentro do Brasil, porque a nossa cultura é uma cultura muito bonita. Esses autores que eu me inspiro, Jorge Amado, Machado de Assis, José de Alencar, eles escreviam sobre o Brasil. Às vezes você vê os leitores, não que seja errado, pega às vezes escritores de fora e tem muitos livros bacanas, mas aqui no Brasil tem muito escritor bom também, entendeu? Tem muito escritor que nós temos que dar o destaque para o escritor nacional, né? Então, a minha porta é essa, escrever primeiro sobre o meu país, né? O meu próximo livro eu vou me inspirar no Recife. Eu vou escrever um livro lá. Com certeza vai ser no tema do suspense, porque eu não tenho um livro de suspense. Então, eu vou basear mais ou menos ali na região de Olinda, na Grande Recife, entendeu? Então, vou pegar ali. Até porque eu tenho um tio meu que nasceu em Olinda, entendeu? E lá eu vou me inspirar naquele galo da madrugada, aquele carnaval enorme que tem lá, o maior carnaval do mundo, né? Que se passa no Recife. E vou criar uma história de suspense ali, entendeu? Que maravilha! Agora, quem quiser, por exemplo, começar a ler os teus livros, por qual você indicaria começar? Quem gosta de um livro verdadeiro, eu indico O Rei de Leões, certo? E quem gosta de um romance, eu indico O Amor de Cerrado. Amor de Cerrado. O Foi Amor de Cerrado lançado tem semana passada. 160 páginas. É o quê? Ele tem 160 páginas, O Amor de Cerrado. Agora, Os livros do nosso. Fala, Thiago, pode o, falar. o A Caiçara, quem gosta do mar, como eu gosto do mar, acho que é por causa do meu avô, que era de Leão, meu bisavô, que conta dele no livro também, de O Rei de Leões, ele era português, né? E foi para Ilhéus. Então, quem gosta do mar vai gostar muito da Caiçara, porque ele diz a vida do povo do litoral brasileiro, né? Então, quem gosta do mar, quem gosta de ir para a praia, quem gosta daquela vida, que tem uma qualidade de vida muito grande, até você que é do Rio de Janeiro, né? Que aí tem muitas praias, né? Tanto aí quanto em Niterói, né? Praia da Reserva ali, e vai embora. Até Angra, que tem umas praias maravilhosas, Paraty também. Então vai gostar muito da Caiçara, né? Porque a cultura do mar no Rio é muito grande, né? Na Bahia e no Rio é muito grande. Espírito Santo. Cidades que estão aí rodeadas de mar, né, de praia. Aqui no Rio é praia por todos os lados. Se a gente for mais ali para a Zona Oeste, a gente vai Guaratiba, e aí vai Nossa, entrando.
para lá em Angra dos Reis, daqui a pouco está em São Também. Paulo. Daqui a pouco O você tá. litoral de São Paulo também é legal, né? São Paulo tem ali em Ubatuba, tem em São Sebastião, ali praias maravilhosas também, Guarujá, né? Mas eu acho que ali, Exatamente. igual o Rio ali, eu acho que, não sei, tá naquela briga, São Paulo e Rio ali. Não, e você não sabe, Thiago. Descobriram não, estão agora evidenciando uma praia ali na Barra, debaixo daquele viaduto que liga a Zona Sul à Barra. O São Conrado? Thiago, não, São Conrado é lá do outro lado. É. Eles deram o nome de Praia dos Olha Amores. É um aí, negócio que você acha que você não está na Barra da Tijuca. é mesmo? Porque a água é cristalina. Ninguém queria evidenciar aquele local. De repente, começaram a expor na internet uma nova praia e não sei o quê. Menino, estão bombando aquela praia. Com certeza tem pescadores lá, né? Com certeza Lá tem fica muito muitos ativo. pescadores. Então, ó, com certeza. Que maravilha, hein? Ai, O Rio de Janeiro é é lindo. o quê? O Rio de Janeiro é É, lindo. Muito bonito o Rio. é E outro, verdade. eu gosto muito do Rio porque tem uma cultura muito forte, né? O samba, né? Apesar do samba ser baiano, né? Foi levado aí pro Rio de Janeiro, aí na Pedra do Sal Você aí, né? nasceu em São Eu Paulo? nasci em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Minha mãe é baiana, né? Minha mãe é de Itabuna. Ah, tem uma mistura boa aí, né? Mistura boa aí, né? Dá aquela misturada, igual no Rio aí. Igual o Machado de Assis era uma mistura boa, né? A mãe era portuguesa, o pai descendente de negro, né? Então De deu aquela negro, mistura, é. né? É verdade. Tá tudo misturado, Tudo gente. misturado aqui é Ninguém é Brasil. branco, ninguém Branco, é só branco negro, 100%, tudo negro 100%. tudo não. Tem ali É, portugueses, holandeses, tá tudo misturado, italiano. Aqui gente. no estado de São Paulo tem muito italiano, alemão também, japonês. Italiano, É. é, exatamente. Essa é a cultura Agora, brasileira, né? é o quê? Essa é a cultura brasileira, né? Sim, Um povo por isso acolhedor, um que povo amoroso, um povo alegre, né? é aquela mistura que deu certo na empatia, no calor, né? É, Porque tu não vê em lugar nenhum no mundo uma população, um povo tão quente como a não gente, tem. de abraçar, Eu de tenho um amigo, receber. eu tenho um amigo que ele é um amigo de infância meu, né? Inclusive ele desenha muito bem. Ele mora na Irlanda. É totalmente diferente. O povo brasileiro, ele é acolhedor, ele abraça, ele beija, ele conta história, ele conversa. É diferente, né? Diferente, né? Por isso que os gringos ficam doidos quando vêm pra cá, É, gente. Eles e não ainda querem ir mais no embora Rio, né? mais. Agora, Tiago, como a gente falou anteriormente, todos os seus livros estão à venda pela Wiclap e site da Amazon, não é isso? Isso. No meu Instagram tem os links, né? Na minha bio lá. E também você pode entrar pela loja da Wiclap e digitar o meu nome, Thiago Carvalho, que vai aparecer. Tanto lá quanto na Amazon também. E qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Thiago Neia Almeida, escritor. Underline escritor. Arroba Arroba, Tiago Neia. isso, Carvalho. Thiago Deixa eu botar Neia. aqui. Tiago Neia Carvalho, Isso. escritor, Isso, escritor. underline escritor. Gente, já corre lá, já segue o nosso escritor. Vou marcar ele aqui na entrevista como colaborador. Então, vocês vão poder ver no Instagram dele, no meu, em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Tiago, eu adorei bater papo com você. Adorei conhecer tuas obras. Olha que eu vou escrever um livro para você, hein? Quem sabe, hein? Meu Deus do céu, tenho até medo dessas ameaças aí. Eu escrevi um livro de fotógrafo, eu vou escrever um livro para você aí, quem sabe, hein? Meu Deus do céu, tenho até medo, Ó, gente.
Tiago, você é uma pessoa maravilhosa. Eu dei boas risadas com você. Você provou aí que você é um escritor versátil. Você vai de um lado para o outro, você traz, você pesquisa. Eu acho que é isso que a gente precisa hoje no território nacional, nesse mercado amplo de publicação que está cada vez maior no Brasil. Então, Verdade. assim, eu só tenho que te agradecer por você vir aqui conversar, bater papo, falar sobre seus livros, te parabenizar pelo teu lançamento e por os outros que vão vir, porque você Sim. com certeza não vai parar de escrever, e desejar sucesso sempre. Obrigado para Obrigada, você tá? também, viu, Monique? Muito obrigado, viu? Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui, que vai assistir depois. Dizer que hoje estamos de bate-papo até 10h30 da noite. Então, já já eu volto. Tiago, obrigada, Beijo. querido. Tchau.